A gente sabe que o futebol não é apenas um esporte, é paixão, é amor e é loucura. Mas além disso tudo aí que eu falei, é também um negócio, né? E obviamente no mundo dos negócios existem acertos, erros e coisas bem esquisitas, assim como na nossa vida acontece. Por isso, no vídeo de hoje a gente vai relembrar pra vocês algumas negociações bem malucas que já aconteceram nesse esporte que a gente tanto ama. Meu nome é Alvin, seja bem-vindo ao Camisa 10, já senta o dedão no like, bora comigo pra mais um vídeo. No vídeo de hoje a meta de likes é de 500 likes pra gente fazer a parte 2 desse vídeo aqui. Hoje a gente abre a nossa lista com o Dudu. Dudu foi revelado pelo Cruzeiro, passou rapidamente pelo Coritiba e no ano seguinte foi lá pro Dinamo de Kiev. Em 2014 ele voltou ao Brasil para jogar no Grêmio e depois disso ele foi parar lá no Palmeiras. Só que o resto da história você já sabe, né? Ele virou ídolo no Alviverde, ficou 5 temporadas no clube, foi ali no Catar fazer aquele famoso pé de meia e depois voltou pro Palmeiras de novo. No Palmeiras o cara ganhou 2 Libertadores, 3 campeonatos brasileiros, Copa do Brasil e Paulistão. Mas quase, meus amigos. Quase mesmo que nada disso acontece. A gente vai voltar lá pro ano de 2015 para te contar que Dudu quase foi parar nos rivais do Palmeiras. O primeiro rival era o Corinthians. Dudu estava negociando com o Timão, que inclusive pagou passagem pro cara vir para o Brasil para poder fazer aquela famosa reunião. Além disso, ainda mandou ele tirar o visto, que o Corinthians ia jogar a Florida Cup lá nos Estados Unidos. A diretoria dava tão certa a contratação de Dudu que pagou até o visto dele para ele poder ir para lá. Inclusive, Dudu até tira onda com isso aí. Abre aspas para Dudu aí, diretor. E Dudu falou o seguinte, ó. O visto que eu tenho no meu passaporte, se eu entro hoje nos Estados Unidos, é graças ao Corinthians. Muito obrigado pelo visto. O visto que eu tenho no meu passaporte, se eu entro lá nos Estados Unidos, é graças ao Corinthians. Eu agradeço eles aí pelo visto. A questão é que o Corinthians sinalizou com a proposta e queria mesmo fechar com o jogador. Nesse meio tempo, o São Paulo tentou atravessar o Corinthians, mas o tricolor paulista não tinha dinheiro para comprar Dudu à vista e o Dinamo de Kiev não queria parcelar o jogador. Só que o São Paulo só poderia comprar Dudu se fosse parceladinho, né? E aí nesse meio tempo desse leilão que tava rolando entre Corinthians e São Paulo pelo jogador, o Palmeiras veio como quem não quer nada e deu não só um balão, mas 2 balões nos principais rivais do clube em São Paulo. E aí trouxe Dudu e o resto, como eu já falei lá em cima, aí é história. O próximo em nossa lista por aqui hoje é Wagner Love. Love foi revelado pelo Palmeiras e depois de ótimo início do clube, com 61 jogos e 47 gols, foi vendido lá pra Rússia pra jogar no CSKA. Ficou 6 temporadas por lá, voltou pro Palmeiras, foi pro Flamengo, voltou lá pro CSKA, voltou pro Flamengo, voltou pro CSKA de novo. E aí foi jogar na China, jogou na França, jogou na Turquia, jogou até no Cazaquistão e agora ele é jogador de esporte. Fato é que o Artilheiro do Amor foi campeão brasileiro com o Corinthians lá em 2015, inclusive foi vice-artilheiro do Brasileirão. Mas antes disso, o Wagner Love já poderia sim ter fechado com o Corinthians, eu vou te contar essa história. Voltamos lá pro ano de 2005, tempos em que basicamente o Corinthians era administrado por uma empresa chamada MSI. Você lembra que eu falei que o Love meteu um monte de gol com a camisa do Palmeiras lá no início da carreira e aí foi contratado pelo CSKA. Chegando no time da Rússia, ele meteu mais um monte de gol e inclusive conseguiu ajudar o time a se classificar para Champions League. Nas férias, Love veio passear no Brasil e a MSI estava contratando todo mundo e ligou pro empresário de Love para marcar aquele famoso cafezinho para tentar alguma coisa ali e tentar negociar com o Wagner Love. Nesse café veio a proposta. Os empresários da MSI falaram para Love que pagariam o mesmo valor que ele recebia na Europa. Aí o jogador já pensou assim, eu prefiro jogar no Brasil, ganhando a mesma coisa que eu estou ganhando na Europa e sem falar de passar esse frio terrível que eu estou passando por lá. O próprio Wagner Love já disse em entrevista que amava jogar na Rússia, porém o frio era um negócio que era um desafio absurdo. E aí vem a grande ideia de Kia, que era um dos representantes da MSI no Brasil, né? Abre aspas de novo aí, diretor, pro Kia. Vamos dar uma coletiva dizendo que você não se adaptou lá na Rússia e que você não quer voltar pra lá. Que você quer ficar aqui no Brasil e que seu novo time vai ser o Corinthians. Não é que teve coletiva mesmo, meus amigos. E pra surpresa de Wagner Love, já tinha camisa do Corinthians com o número 9 estampado e o nome dele na camisa. Mesmo já aparecendo uma apresentação oficial, Wagner Love teve muito mais pé no chão do que os dirigentes do Corinthians e da MSI e falou que a negociação ainda não estava 100% fechada, mas que ele queria realmente vir pro Corinthians. O problema é que depois disso, Love teve de qualquer
qualquer maneira que se apresentar lá no CSKA. E aí, meus amigos, o clima entre Love e a diretoria e seus companheiros era aquele clima de velório. O atacante contou em entrevista o que o presidente do CSKA falou com ele quando ele chegou lá. Então eu vou te contar e abre aspas mais uma vez aí, diretor. Wagner, o dono da MSI se chama Boris Berezovsky e inclusive ele é meu amigo. Esse Ki aí não é dono de nada. O dono é russo. Se alguém quisesse te comprar, o dono viria falar diretamente comigo. Quando eu quis comprar você, eu fui lá, me pediram o valor e eu paguei. Se alguém quiser te comprar, é só pagar e levar, não tem problema. Mas agora não venha de conversinha e vamos jogar futebol. E Love não ficou de conversinha mesmo não e jogou futebol mesmo, tá? Ele se tornou ídolo no clube, foi tetracampeão da Liga da Rússia, foi hexacampeão da Copa da Rússia e ainda ganhou uma UEFA Europa League. E depois disso você sabe que ele já voltou ao Brasil, jogou no Corinthians, foi campeão brasileiro e não teve mais nenhum problema com o presidente do CSKA, não. Quem chega aqui em nossa lista agora é ele, Thiago Neves. Revelado pelo Paraná, aqui no Brasil, além do Paraná, Thiago Neves jogou no Flamengo, no Fluminense, no Cruzeiro, no Grêmio e também no Sport. Fora do Brasil, ele esteve no Japão, na Alemanha, no Emirados Árabes e na Arábia Saudita. De uma coisa a gente tem certeza, ele marcou a história do Fluminense, né? Apesar de depois ter ido jogar lá no rival naquela fase lá que ele jogou junto com o Ronaldinho Gaúcho. No Cruzeiro, ele também viveu bons momentos, apesar do episódio Fala Zezé. Bom dia, cara. Mas agora a gente vai voltar lá pro ano de 2007 pra te contar uma história do Thiago Neves aí. Ainda muito jovem, jogando muito bem no tricolor carioca, ele poderia até ter mudado sua história e talvez nem ser tão bem lembrado assim no Rio de Janeiro. Isso porque no final da temporada, quando tudo parecia tranquilo nas Laranjeiras, Thiago Neves assinou um pré-contrato com o Palmeiras. O problema é que esse pré-contrato foi assinado ali nas encolhas, bem escondido, sem a diretoria do Fluminense saber de absolutamente nada. Pra se ter uma ideia, o negócio estava tão adiantado que Thiago Neves recebeu 400 mil reais em luvas do Palmeiras. Na hora de explicar, fez a famosa meia-culpa. Abre aspas pro Thiago Neves aí, diretor. Thiago Neves falou assim, ó: eu assinei um pré-contrato porque na época eu confiava na pessoa que estava ao meu lado e acabei assinando. Estou arrependido e peço desculpas a todos. A torcida do Fluminense não merecia isso. O cara simplesmente botou a culpa no ex-empresário dele. Thiago Neves ainda falou mais, ó: pediram um sigilo e eu acabei não falando nada. Fui induzido a assinar o contrato e assinei de olhos fechados, achando que não teria problema nenhum. Ele, pra mim, você pode falar. E o que foi? Ele assinou com o Palmeiras. Falei, assinei. Aí ele foi perguntado ainda sobre a devolução dessa grana pro Palmeiras, esse dinheiro das luvas. E tinha pingado um dinheiro já do Palmeiras. Tinha 400 mil. Eu peguei os 400 e comprei um apartamento, de entrar no apartamento. Justo. Mas apesar disso tudo aí, a gente sabe que Thiago Neves foi campeão brasileiro com o Fluminense, também de uma Copa do Brasil. E antes de te contar quem é o próximo do nosso vídeo, eu preciso te dar um recado da Estrela Bet. Clique agora no link da descrição e garanta até 200 reais em bônus. É isso mesmo, pra você poder fazer aquela fezinha no seu time favorito. Não esquece de colocar o cupom CAMISA10 na hora do seu primeiro depósito para garantir o bônus. Lembrando que esse site é proibido para menor de 18 anos e jogue sempre com muita responsabilidade. Porque lá na Estrela Bet é assim: jogou, brilhou. E pra fechar o vídeo de hoje, a gente não poderia deixar de fora o bruxo Ronaldinho Gaúcho. Eu não preciso falar muito do que esse cara fez fora do Brasil, né? Vestiu a camisa do PSG, do Milan e aquela fase e passagem absurda que ele teve no Barcelona. Ganhou La Liga, Supercopa, Champions, fora a Copa do Mundo, Copa das Confederações e Copa América que ele ganhou com a seleção brasileira. Ou seja, Ronaldinho é ídolo no mundo inteiro, certo? Não, não é não. Você tá falando sério? Ih, rapaz. O cara ganhou um apelido de Ronaldinho Gaúcho, e é exatamente o nome que ele levou pro mundo inteiro, a região que ele tem algumas pessoas que não gostam muito dele por lá não, inclusive justamente no clube que o revelou, o Grêmio. Agora a gente vai voltar lá pro início da carreira do craque, quando ele usava a camisa do Grêmio e apareceu lá em 1998. Era óbvio que iam surgir várias ofertas boas pelo jogador lá no Grêmio, ainda mais que o Ronaldinho já fazia mágica dentro de campo desde novinho. E o que se imaginava é que o Grêmio ia ganhar uma fortuna com o Ronaldinho Gaúcho, só que não foi bem assim que as coisas aconteceram não. Logo em sua saída do clube, Ronaldinho fez o uso da Lei Pelé, alegando que estava livre para assinar um pré-contrato com quem ele quisesse. E aí ele assinou com o PSG do mesmo jeito que o nosso outro amigo fez no vídeo de hoje, que a gente já falou, por debaixo dos panos, sem ninguém saber de absolutamente nada, só ele e a diretoria do PSG. A questão é que o contrato dele com o Grêmio estava acabando, o Grêmio queria renovar, mas o Ronaldinho não deixava claro qual ia ser a decisão dele, e aí o Grêmio ficou a ver navios. Pra se ter uma ideia, o passe do jogador na época era avaliado em 84 milhões de reais, mas no final das contas o que o Grêmio colocou no bolso foi 5 milhões de dólares, dólar esse que na época valia R$1,90. A questão é que o caso foi parar na justiça, Ronaldinho não pôde estrear pelo
PSG, perdeu todo o primeiro semestre europeu e o Grêmio queria ali no mínimo 20 milhões de dólares. Mas aí a dona FIFA determinou que o PSG tinha que pagar apenas 5 milhões de dólares ao Grêmio e o Grêmio saiu num prejuízo gigantesco. O tempo passou e chegamos no futuro. Ronaldinho Gaúcho queria voltar ao Brasil. O que se imaginava é que ele viria para onde? Obviamente, pro Grêmio. Ainda mais depois de uma declaração que ele deu lá em 1999. Dá uma olhada no que o Ronaldinho falou. Eu gosto tanto do Grêmio que se fosse sempre assim, estádio sempre cheio, a torcida sempre apoiando, eu jogava de graça. Não é dinheiro que vai me fazer dar alegria a esse monte de torcida que vem aqui. Então, acho que o que vale é jogar por amor à camisa. Mas esse sentimento de amor que o Ronaldinho parecia ter pelo Grêmio se transformou em um sentimento de traição, pelo menos pros torcedores do Grêmio. O bruxo estava para voltar para o Brasil e a novela estava armada. Grêmio, Palmeiras e Flamengo entraram na briga para ver quem ia contratar o jogador. Enquanto isso, o Assis, irmão e empresário de Ronaldinho, desconversava tudo em todas as entrevistas e falava que estava esperando para tomar a melhor decisão. No meio de tanta confusão, a diretoria do Grêmio armou uma festa no estádio, contratou a equipe de som, contratou tudo que poderia ter numa festa do tamanho para receber Ronaldinho Gaúcho. Mas no final teve festa lá no Rio de Janeiro e uma frase deve ter ecoado na cabeça dos gremistas e ficado marcado para sempre no coração dos torcedores. E agora eu sou Mengão! Rio de Janeiro, um título invicto do Campeonato Carioca, muitas festas de Ronaldinho e salários atrasados naquele Flamengo desorganizado da época. Depois ele foi pro Galo e se tornou o ídolo, trazendo o título inédito da Copa Libertadores pro clube. Aí no futuro, uma passagem muito estranha pelo Querétaro do México e uma outra mais estranha ainda no Fluminense, onde ele fez 9 jogos e arrancou uma grana absurda das Laranjeiras. Depois disso, o bruxo parou de jogar. A gente sabe que o Ronaldinho é ídolo em grande parte do mundo e provavelmente a cada 10 pessoas que você perguntar, pelo menos 9 aí vão admirar o jogador. Mas quanta confusão, né, meus amigos? Você que assistiu a gente até aqui, o que você achou dessas negociações confusas? Deixe sua opinião aqui nos nossos comentários, pois ela é muito importante pra gente. Não esquece de deixar o seu like, eu quero também os seus comentários pra gente saber a sua opinião sobre tudo isso. E também ativa o sininho, que aí sempre que tiver vídeo novo por aqui, o YouTube vai te avisar e você fica por dentro de todas as novidades que acontecem aqui no Camisa 10. Meu nome é Alvin e até a próxima.